Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos aqui ao vivo, tá? Transmitindo a nossa aula de teologia, curso intensivo de teologia, e hoje nós vamos estudar a história da igreja. Mandou o link? Eu acho que o som tá legal, né? Já deu aí? O Alex está mandando o link para a turma. Show de bola? Pode mandar. Pessoal, vocês que querem o aluno, nós estamos na reta final, então quem quiser mandar link para um amigo para assistir a aula, de repente o cara não faz parte aqui do curso, mas ele quer assistir uma aula, então você pode mandar o link. Por exemplo, eu vou pegar o link agora, vou mandar lá para o grupo de profundidade bíblica, porque fulano não está assistindo a aula, ele não está no curso, não tem problema. Ele pode assistir essa aula de hoje, que é uma aula bônus que eu estou dando pro pessoal. Tá bom, gente? Então deixa eu colocar aqui. Vou botar lá, ó, grupo de profundidade bíblica. Vou mandar aqui para quem quiser entrar hoje. Vou dar essa aula bônus para quem quiser assistir. Em qualquer lugar. Tá bom? Aqui, ó, vou até falar para o pessoal aqui. Olá, pessoal do grupo. Olá, pessoal do grupo de profundidade bíblica. Hoje eu quero dar uma aula bônus para vocês do nosso curso de teologia. Hoje nós vamos estudar sobre história da igreja. Muito bacana essa aula, hein? Então, se você quiser assistir, seja bem-vindo. Deus abençoe. Boa aula para vocês aí. Eu mandei aqui o pessoal do grupo. Aí chegou até para vocês que já tem um grupo, né? Tá bom? Então vamos lá. Aula um pouco atrasada com essa chuva hoje aí. Os alunos estão, alguns online, outros presencial. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos lá? Abre a sua apostila. Essa outra apostila está o Eliane. Não, os dois estão sem? Não, então tá. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus, orar. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de estarmos hoje estudando aqui a Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento para compreender melhor aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa é uma das aulas daquelas que muita gente não conhece, porque está fora da Bíblia, extra-bíblica, né? Porque é a história da igreja. É a era apostólica de 300 a 100 depois de Cristo. Quer dizer, então o que aconteceu de 30 a 100, eu falei 300, de 30 a 100 depois de Cristo. E muita gente não tem esse conhecimento, mas são coisas importantes que nós precisamos saber. Então, aula 12, História da Igreja, apenas um resumo, porque existem coisas maravilhosas, fortes, sobre a história da igreja. Por exemplo, quem foi Martim Lutero, é o reformador, né, protestante.
quem foi Agostinho de Hipona, quem foi João Calvino, quem foi Armínio, tá? E tantos outros pais da igreja, os grandes teólogos do início da era cristã, que nos ajudaram muito a ter o que temos hoje como material de estudo, tá? Então, a história da igreja cristã é a narrativa contínua do agir de Deus por meio do seu povo ao longo dos séculos. E ela começa com o nascimento da igreja em Jerusalém e segue por caminhos de expansão, perseguição, institucionalização, reforma, renovação espiritual, até alcançar os dias atuais, em que o cristianismo se tornou uma fé global. Aí nós vamos estar falando nessa aula sobre Constantino. Alguém já ouviu falar de Constantino? Quem foi Constantino? O imperador que se converteu e transformou a igreja, juntou a igreja com o Estado. A igreja era muito perseguida, então Constantino parou com a perseguição. Agora, o que a gente precisa saber é se isso foi bom ou ruim para a igreja. Não foi bom, porque a igreja ficou enclausulada dentro de quatro paredes, porque a igreja não tinha templo antigamente. Não existia estrutura assim igual a gente tem hoje. As igrejas se reuniam nas casas, nas famílias. Mas o Constantino se converteu, era o imperador, ele que mandava em tudo, falou o seguinte, gente, eu quero construir uma casa para Deus. Quero construir uma igreja, uma catedral. Construiu. E dali de Constantino começou a surgir várias construções. E isso fez com que a igreja ficasse como? Presa nas quatro paredes. Por um lado foi bom, mas por 10 lados foi ruim. Por quê? Porque a igreja não avançou e a igreja virou uma igreja política, como nós estamos vendo hoje nos dias de hoje também. Tá? Sim. Não, a igreja católica já existia, já veio a igreja, aí a igreja católica veio existir. Nós vamos caminhar dentro dessa história aqui para a gente chegar. Então vamos supor, a era apostólica corresponde ao período em que os apóstolos de Jesus Cristo estavam vivos e atuantes. Então essa é a era apostólica. Depois que morreu o último apóstolo, acabou a era apostólica, entendeu? Então isso, a era apostólica só até o último apóstolo, que foi no caso quem? Quem lembra? Quem que morreu? O último que morreu. O último foi João. Morreu de velho, né? No caso na ilha de Pátimo. Ele foi tentaram matar João no barril de óleo fervendo, quente, mas ele sobreviveu e foi preso na ilha de Patmos e ficou lá durante anos e morreu de velho. Então, o último apóstolo foi João. Então, tudo começou no dia de Pentecoste. A igreja começou no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, em Atos 2, cumprindo a promessa de Jesus e marcando o nascimento oficial da igreja. Então, para mim e para todos os estudantes, a igreja nasceu, foi inaugurada no dia de Pentecoste, tá certo? Isso são coisas que nós vamos caminhando aqui. A igreja primitiva, rapidamente em Jerusalém, a igreja primitiva cresceu rapidamente em Jerusalém, mas também enfrentou oposições dos líderes religiosos judaicos, com a perseguição que se seguiu à morte de Estevão. Muitos cristãos foram dispersos, levando o evangelho a Samaria, Antioquia e as regiões gentílicas. A perseguição, gente, da igreja na época
ajudou a expansão da igreja. Que quanto mais perseguição, mais a igreja crescia. Porque a igreja ela só cresceu mediante a perseguição. Porque fez as pessoas se dispersarem e aonde eles iam, o evangelho era pregado. Aí nascia uma nova igreja ali. Por mais que tentasse calar, aquele louvor que estão cantando muito, né? A perseguição não parou a igreja. Né? O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Porque a igreja crescia cada dia mais cresce, né? É isso mesmo. Então o apóstolo Paulo teve papel fundamental nesse processo, porque o apóstolo Paulo viajou, foi o que mais andou dentre todos os apóstolos, ele foi o que mais viajou. Seria muito bom que você pegasse no mapa, tem Bíblia que tem mapa, mas se você não tiver na internet tem, as viagens missionárias de Paulo. Você vai ver como ele viajou, como ele andou. Né? Na Bíblia Antiga tem. Está escrito lá na última página, lá, aquele mapinha que tem. Viagens missionárias. Não sei se a tua tem, vê se dá uma. Né? Tem, toda a Bíblia. A maioria tem. Na última página tem um mapinha que está lá aonde Paulo andou. Na última página da Bíblia. É, bem lá no final. Isso. É. Não, mas no final da Bíblia, não no final da arte. E outra coisa que é interessante, gente, vamos gastar tempo pesquisando, sabe por que eu fui pedir para você? Como é que é importante? Pega lá, pega lá um vídeo, pode estar lá, no YouTube que seja, Viagem Missionária de Paulo, por onde ele andou, bota assim, você vai ver documentários, tá bom, som? Deixa toda. Por onde ele andou. Você vai ver cada documentário maravilhoso. Eu estava vendo um documentário da Convenção Batista hoje, falando da história da igreja, os caras contando, fazendo um documentário sensacional sobre todo o processo da história da igreja, uma coisa linda. Bonito. Então você tem uma dimensão maior do que só lendo. Então Paulo teve um papel fundamental no processo. Porque se Paulo não tivesse convertido, o evangelho naquela época ficaria restrito. Restrito. Porque Deus usou Paulo porque ele era capaz de levar o evangelho aos gentios, gente de outra língua, porque ele era poliglota, ele falava vários idiomas, várias línguas. Então isso facilitou muito. Então ele se tornou o principal missionário entre os gentios, fundando igrejas em diversas cidades do Império Romano, como Éfeso, faz parte, tá? Éfeso, ele fundou a igreja em Roma, fundou em Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica. Inclusive, Filipos, o início da igreja em Filipos foi um negócio assim, uma história maravilhosa. Por exemplo, começou o início que ele viajou para Filipos e ele estava andando normal. Eles foram orar na beira do rio, foram orar, Paulo e Silas foram orar. Aí encontraram lá a Lídia, a vendedora de púrpura, e ela convidou para eles, pregou para elas, no caso, para ela e para as amigas. Ela se converteu, foi aberta uma igreja na casa dela, pronto. Aí ele estava andando na rua,
uma menina endemoniada começou a gritar. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, capítulo 9 de Atos. Aí foi quando ela, gritando, Paulo e Silas se incomodaram com aquilo, viram que era um espírito maligno, expulsou aquele espírito. Os donos daquela moça, que era uma escrava, perdeu o lucro do seu o rendimento, que ela adivinhava, pronto. Eles foram parar no cárcere, presos. Lá no cárcere, o carcereiro se converteu. Pronto, a igreja começou a crescer. Então, eu até preguei uma mensagem um tempo desse, dizendo o seguinte: tem coisas que acontecem que a gente parece que é ruim, mas no final é bom para o evangelho, para o reino. Para a gente é ruim. Poxa, levei uma coça agora. Paulo e Silas levaram uma coça. Quase morreram, ainda foram presos. Mas aquilo resultou o quê? No crescimento da igreja em Filipe. Tá bom, gente? E Tessalônica também. Suas cartas pastorais e missionárias formam grande parte do Novo Testamento e moldaram a teologia cristã. Porque a teologia cristã, através de Paulo, gente, eu já falo, um irmão que tinha aqui na igreja, ele falava assim: pastor, você é muito fã do Paulo, do apóstolo Paulo, né? Não é que seja fã do apóstolo Paulo, só que as coisas começaram a ter ordem através de Paulo. Por exemplo, até ensinamento de Jesus, que antes da cruz, por exemplo, que foi ajeitado por Paulo depois da cruz. Quer dizer, o que Jesus falou antes da cruz, show, tá bom, tá legal, é importante. A gente tem que seguir mesmo. Mas existem coisas ali que não cabe para a igreja antes da cruz, depois da cruz. Entendeu? Por isso que eu gosto de um hino que fala assim: depois da cruz, não tem um novo assim? Depois da cruz, né? Alguma coisa assim. Porque antes da cruz era uma coisa, depois da cruz é outra. Com certeza. Porque ele queria que os gentios, o Pedro, seguisse as normas judaicas, como circuncisão, por exemplo. O que é circuncisão? Cortar o prepúcio deles, né? Era uma prática judaica. A partir de 8 dias de nascido. Todo judeu fez isso. Por quê? Abraão fez, aí os outros foram fazendo, e virou uma lei judaica. E o próprio Jesus foi circuncidado também. Ele cumpria a lei. Só que o apóstolo Paulo em Gálatas falou: se vocês deixarem circuncidar, longe vocês estão de Cristo. Quer dizer, a pessoa ser cristão, usar a prática da circuncisão, a pessoa estava retrocedendo, estava andando para trás, indo para o cada lei, indo para o judaísmo. Eu já vi falar sobre circuncisão, os judeus fazem circuncisão até hoje. E dizem que é excelente para a saúde. Para fimose, no caso. Uhum. Exatamente. Então, os judeus falam que a circuncisão, e alguns médicos judeus, que eles são muito inteligentes nisso, dizem que é muito bom para a saúde do homem. Mais tarde evita a próstata, evita algum tipo de câncer, algum tipo de doença venérea. Existe a circuncisão, e existe igreja, por exemplo, messiânicas, evangélica, cristã, que usam a prática da circuncisão. Mas Paulo foi contra a circuncisão. Ele falou: se vocês forem
circuncidados longe estão de Cristo. Porque a nossa circuncisão é no nosso coração. Entendeu? Aí a gente tem que ver até que ponto. Agora, existem coisas na lei que a gente não pratica mais. Né? Tipo, evitar comer carne, ou camarão, ou peixe sem escama, que tem que ter peixe com escama, com barbatana, não pode comer animal com casco fendido, né? Tipo, tudo que tem fendido, porco, por exemplo, tem um casco, tem que ser inteiro. Então, eles têm muita regra. Os judeus hoje não podem comer carne e beber leite. Assim que comer carne, não pode beber leite, tomar leite. Não pode tomar leite e comer carne, não pode. Não pode passar navalha na barba. Não pode fazer a barba e passar navalha. Hoje, alguns judeus pegam o barbeador e apara, mas não passa navalha para poder. E só aparam. Alguns judeus sem barba. E não usa navalha. Regra judaica. Então, o apóstolo Paulo ele veio. Sacrifício de animais e tudo mais, né? São coisas que antigamente, logo depois da judeu guarda sábado, guarda sábado. E sacrifício de animais parou de fazer não só por causa da igreja, mas por causa do templo que foi destruído 70 anos depois de Cristo. Aí, no caso, eles alegavam que só podia fazer sacrifício de animais se o templo tivesse erguido. Mas o templo foi destruído, então parou o sacrifício de animais. Agora, na reconstrução do templo, que o anticristo vai fazer, aí já estão preparando o sacrifício de animais. Embora os samaritanos ainda fazem, tá? Os samaritanos que moram em Jerusalém, em Israel, ainda praticam o sacrifício de animais. Os samaritanos, os judeus não. Até porque os judeus tinham templo, os samaritanos nunca teve. O samaritano nunca teve templo. Quem teve eram os judeus. Então, eles já vinham com essa prática desde o início de sacrifício de animais. Então, algumas práticas que ficaram para trás. Agora, dentro da igreja cristã, algumas igrejas ainda tentam manter algumas práticas. Por exemplo, o que a gente fala do dízimo, que o dízimo a gente precisa continuar mantendo? Porque o dízimo nunca foi uma prática da lei. Não foi inventada dentro da lei. O dízimo não é uma lei de Moisés. O dízimo é antes de Moisés. Então, o dízimo é da lei. Não é. Quem inventou o dízimo foi Moisés, foi Abraão. E Abraão viveu quantos anos antes de Moisés? Muitos anos. Seiscentos e pouco, 613, eu acho. Dentro dessas leis, tem. Porque, na verdade, são leis e preceitos, né? Ainda tem mais alguma coisa, uns acréscimos ali. Então, durante essa era, o cristianismo consolidou uma doutrina, as suas doutrinas centrais. Agora nós vamos ver quais são as doutrinas centrais do cristianismo. Primeiro, olha que coisa interessante, é bom gravar isso aí, tá? Divindade de Cristo é uma doutrina central. Porque durante a era dos pais da igreja, houve muita discussão. Se Jesus é divino, se Jesus é filho de Deus, se Jesus é uma criatura, se Jesus. E, inclusive no nosso credo, se você for pesquisar aí, no credo da igreja cristã, no geral, diz que Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Então existe muita diferença de criado para gerado. O que é um criado?
que é uma coisa criada? Eu fiz isso aqui. E o que é gerado? Eu gerei aquilo ali. Saiu de dentro de mim. Entendeu? Mas nem por isso Jesus é filho de Deus. Eu estava vendo um vídeo da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os mormons. Ó, quer ver gente organizada? É mormons, adventistas e testemunhos de Jeová. Se você entrar no site deles, eles têm cada vídeo, cada coisa que é tremendo. Mas só que os mormons estavam fazendo um vídeo seguinte. Alguém perguntou, quem é Jesus para você? Aí um falou, Jesus é meu irmão mais velho. Jesus é meu irmão. Agora eu pergunto, Jesus é nosso irmão? Sim, ele não é meu irmão. Essa é a verdade. Se você falar Jesus é meu irmão, prega um evangelho, prega Jesus. Só que prega Jesus sem acreditar na divindade de Cristo. Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, Jesus é isso, mas Jesus é uma criatura de Deus e não Deus. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Bom, os garotos de calça preta, calça preta e blusa branca. É. Não, esses são os mormons. Adventista é diferente. Tá? Adventista, perdão, Testemunho de Jeová é outro grupo. Todo. Não, você está confundindo o Testemunho de Jeová com mormons, né? Já passou lá? Então, porque os mormons acreditam, eles têm outro livro sem ser a Bíblia, que é o chamado Livro dos Mormons. Tá? Livro dos Mormons. Então, você vai ver interessante o vídeo deles, é bacana, bem feito. Eu acho que a gente precisa aprender um pouquinho com esses caras, né? De fazer as coisas bem feitas. Entendeu? Porque a gente está certo, mas faz as coisas de qualquer jeito. E eles estão errados e faz as coisas direito. A organização é com eles mesmos. Então, isso que é importante. A gente tem que aprender. É. Então, eles acham o fundador, quem é? Eu esqueci o nome. Joseph Smith, eu acho. Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons, ele disse que teve uma visão do anjo que ele inventou. Que veio um anjo e falou com ele sobre tal. E aí criou a seita. Mas de cara você tem que entender o que é uma seita. Uhum. Então, é uma seita. E uma seita, geralmente, ele não está de acordo com a Bíblia, com a palavra. Falar que Jesus é meu irmão, eu estou cometendo uma heresia tamanha. É. Ah, por que Jesus é meu irmão? Porque ele é filho de Deus, eu também. Pronto. Agora, quando a pessoa admite que Jesus é Deus, então ele não é meu irmão. Jesus é meu Senhor, é meu Pai também. Entendeu? Mas essa doutrina da divindade de Cristo, ela tem que ser muito fundamentada entre nós. Só que você perguntar a qualquer membro de algumas igrejas, eles estão boiando para quem é Jesus, nem sabe quem é Jesus de verdade. Entendeu? Outro dia eu vi uma pessoa num vídeo também chorando, depois de muitos anos frequentar a igreja. Por que você está chorando? Por que você está emocionado? Eu descobri quem é Jesus. Até então eu não sabia quem era. Estava na igreja há muitos anos e não sabia quem era Jesus. Tem gente que está na igreja e não sabe quem é Jesus, gente. Essa é a verdade.
Então, a divindade de Jesus, de Cristo, tem que ser martelada dentro da igreja. Só que eu vou ser sério com você. O que mais se prega nas igrejas? Vitória, prosperidade, você vai ter, você vai conquistar, pá. Exatamente. Mas pararam. Outra coisa aqui, que é uma doutrina fundamental, salvação pela graça. Tem que ser batido, tem que ser falado. Não é por obras, é pela graça, não é por merecimento próprio. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. A minha salvação já está garantida em Cristo. E também não sou calvinista ao extremo, gosto, às vezes, da doutrina calvinista, mas também acredito que salvação não se perde à toa. Aquele negócio de. Tem gente que é o seguinte, ele acha que a salvação depende tão dele que qualquer coisa que ele faz, ele acha que já perdeu. Eu pensei maldade na minha cabeça, perdi minha salvação, meu Deus. Como é que pode? Ei, ei. É. Já pensou, se a pessoa errar, pecar, o Espírito Santo saiu dele? Eu falei na aula passada, foi aqui? Não, na aula passada, retrasada, na falando sobre o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, mas ele não sai da gente. Pois é, eu vou dizer nem de Pedro, eu mesmo. Se as minhas transgressões me afastarem do Espírito Santo, eu estava perdido. Porque hã? Tem, até criticar alguém, falar mal de alguém, falar algo que você não sabe de alguém. Exato. Outra doutrina fundamental que a igreja passou a pregar, e Paulo cooperou muito com isso, foi a esperança da ressurreição e a vida eterna. Que ele enfatizava isso, ressurreição, vida eterna. Ressurreição e vida eterna. Porque, gente, do que tem de gente que está na igreja, mas nem pensa nisso, a pessoa está na igreja, mas não pensa em salvação. Ele não pensa em vida eterna. Sabe por quê? Porque não é enfatizado isso para eles. Então, o que acontece? Salvação e vida eterna é algo que é importantíssimo a igreja pregar. Outra coisa, a igreja vivia em comunhão. O que a gente tem que enfatizar? Comunhão. Igual a gente faz aqui, né? Tomar um cafezinho, né? Parar, não ir embora rápido, né? Porque tem gente que é o seguinte, acabou o culto, mete o pé. Deu a beça, já tá lá na porta. Então, eu acho que esses 10 minutos, 15 que a gente não é gostoso? É, então, mas o que acontece? Esse momento da gente parar um pouquinho, bater papo, tomar um cafezinho, né, conversar e tal, aí vai saindo um, vai embora, gente, tô indo e tal, amém. Tal, estreita o laço, a amizade, a comunhão. E a igreja primitiva fazia isso. Eu tinha uma pessoa aqui na igreja
E, meu Deus, não parava. Antes de dar a benção apostólica, se passasse um pouquinho do horário, ele já estava na porta, com a família. Já dava um sinal assim, já levantava um, daqui a pouco levantava o outro, ficava todo mundo na porta. Pá, deu a pé, mas a benção. Gente, eu falei para ele uma vez, cara, por que você não para um pouquinho para bater? Não, pastor, não pode conversa fiada, né? Não sei o que. Gente, não é coisa fiada. Então, exatamente. Outra coisa que eles faziam, eu partilhava bens, né? Ou seja, distribuía bens. Que um tinha demais, ajudava o outro. Eu acho que a gente tem que realmente voltar a esse sistema, né? Essa coisa, né? Tá precisando de alguma coisa? Toma. Realizava ceias e perseverava na oração e na doutrina dos apóstolos. Sabe o que prevaleceu ali? Que os apóstolos ensinavam. Não, existe muito. Aqui é somente algumas, né? É, aqui tem algumas. Não, não. Depende. Mas existe, por exemplo, não vamos confundir doutrina com os costumes. Ah, tem gente que passa aqui, ou entra aqui e vem, pastor, aqui na sua igreja tem doutrina? Eu digo, claro, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo, a doutrina do batismo, a doutrina de Deus. Mas a pessoa confunde doutrina com não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar isso. Ficou associada a isso. E não é isso. Isso são usos e costumes daquela denominação. Outro de doutrina para dizer, ó, oh, irmã, não corta o cabelo. Irmã, não pode usar, tem que usar anágua por baixo, combinação. Não pode usar saia sem um outro componente por baixo. A saia tinha que ser abaixo do joelho. Exatamente. Então, doutrina é uma coisa e uso e costume é outra coisa. Inclusive, a Deus é amor, está mudando muito, né? Porque depois que o Neto assumiu, a Deus é amor é outra, irmão. Do Davi Miranda. Aliás, essa semana está fazendo 64 anos de fundação a Deus é amor. Eu vou até fazer um vídeo parabenizando, né? A Deus é amor. Nada. Não. Antes da Deus é amor, tem Assembleia de Deus, tem 110 anos. Não. E tem metodista, que é mais antiga ainda, tem batista, tem presbiteriano. Mas tem ainda. Então, o Davi Miranda botou uma doutrina pesada de usos e costumes. Televisão, dia, um monte de coisa. Hoje eles podem quase tudo. E o Davi Miranda Neto, que vai assumir tudo mesmo, da avó, irmão, vai acabar com isso tudo. Aí perguntaram para ele, pastor Davi Miranda Neto, o senhor vai acabar com a doutrina da igreja? Aí ele, que é muito inteligente, um garoto novo, tá? Não deve, eu acho que ele tem uns 30 e poucos anos no máximo. Falou, gente, eu não vou acabar com a doutrina, porque a doutrina é bíblica. O que a gente não vai ficar é com aqueles usos e costumes que não tem resposta na Bíblia. Você entendeu? Aquilo que não tem resposta na Bíblia, a gente não vai manter, não. Tem doutrina, doutrina de uso e costume. Exatamente. Então a igreja, ela mantinha a doutrina dos apóstolos, que, trocando em miúdo, não é uso e costume. Doutrina é outra coisa. Tá? Só para a gente entender.
E então, apesar das perseguições, o Senhor acrescentava à igreja e os que iam sendo salvos. Muita perseguição, mas o pessoal vinha para a igreja. Amém. Glória a Deus. Agora vamos entrar no período da perseguição, gente. Esse versículo é importante. Quer ler, o pastor José Márcio? Atos 2, 47. Mas está na Bíblia, não está aqui escrito aqui. Não. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Quer dizer, o Senhor que acrescentava. Aqueles que iam sendo salvos. Tá certo? Então, olha só que coisa interessante. Período das perseguições. De 100 anos a 313 depois de Cristo. Então, com o crescimento do cristianismo, aí vem o Império Romano, tá? Aí é que a gente vai esbarrar em quem? Constantino. Não esqueça esse nome, gente. Constantino. O imperador Constantino. O Império Romano passou a encarar os seguidores de Jesus como uma ameaça à ordem pública e à lealdade ao imperador. Cristãos se recusavam a adorar o imperador como Deus, o que tornava acusado de traição. Então, um período de profundo combate da fé, pela fé, se inicia já no primeiro século da nossa era cristã. A patrística e a escolástica são nomes assim que a gente precisa ver. Dá para você pegar aí o que é na internet aí, o que significa patrística? Era um movimento que tinha, tá? Mas nós vamos pegar em miúdo na internet aqui. Eu queria até que você viesse aqui e lesse. Lê aqui. Vamos lá. O que é patrística? Aqui, né? É o conjunto de reflexões filosóficas e teológicas desenvolvida pelos primeiros pais da Igreja, bispos, escritores e pensadores cristãos. Então, isso era a patrística. E foram 2 movimentos intelectuais, tanto a patrística como a escolástica. Mesma coisa, dentro dessa filosofia. Depois pega aí, Alex, para a gente ver. Escolástica. É bom você pegar esses nomes e dar uma pesquisada mais profunda. Entendeu? O que significa isso? Porque antigamente, quando eu estudava, e a gente tinha que ter o livro, tinha que ter a Bíblia, tinha que ter um dicionário e concordância em cima da mesa. Hoje a gente tem internet, né? Que o Google facilitou para a gente. Escolástica foi um método de ensino e movimento filosófico teológico da Idade Média. Seu principal objetivo era conciliar a fé cristã com razão, usando a lógica aristotélica, demonstrando que o conhecimento humano e os dogmas religiosos não eram contraditórios, mas complementares. Então tinha 2 escolas filosóficas e foram 2 movimentos intelectuais cristãos, a patrísticas no século I, a patrística século I ao 8º século, né? É o 8º? É o 8º. Se dedicou a defender a fé e a interpretar as escrituras usando principalmente a filosofia de Platão, enquanto a escolástica, no século 9 ao 15, sistematizou a teologia através da filosofia de Aristóteles, buscando
conciliar fé e razão de forma mais lógica e acadêmica. Você acredita que Platão viveu antes de Cristo? Sócrates também? Eles não vieram. Esses filósofos, eles foram antes de Cristo, sabia disso? Pesquisa aí para mim. Isso é importante a gente saber. Bota aí. Aristóteles e Platão foram antes de Cristo? Aí você vai ver aí que esses caras viveram, sabe quando? Vou te falar. Naquele período interbíblico. Exatamente. Nasceu os filósofos. Os filósofos. Filosofia é importante, mas tem que ter cuidado com ela. Eu conheci cristão, criar na igreja, que for estudar filosofia, está desviado hoje. Exatamente. Cuidado com a filosofia. Deu pane, né? Respondendo, sim, eles viveram centenas de anos antes de Cristo. Seria essa a pergunta? Né? Platão nasceu por volta de 428 a.C. e morreu 347 a.C. E Aristóteles nasceu em 384 a.C. e morreu 322 a.C. Eles foram os fundadores da filosofia ocidental. Platão foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles. Como viveram antes de Jesus Cristo, eles são figuras da antiguidade clássica. Formação importante, fala a verdade. Antes de Cristo. Aristóteles, quem mais? Platão Aristóteles, mas quem? Platão, Aristóteles. Sócrates, Platão, Aristóteles. Professor Aristóteles. Tudo antes de Cristo. Então, o que acontece? Já existia filosofia antes. Antes de Cristo já existia filosofia. Você sabia que Buda existiu antes de Cristo? O budismo? Antes de Cristo. Pesquisa aí. Budismo foi antes de Cristo? O Buda nasceu antes de Cristo? Você vai ver que é. Era o povo. Exatamente. Então, vem aqui, lê aqui pra gente. A gente está assistente. Vamos lá. Sim, Buda existiu muito antes de Cristo. Siddhartha Gautama, o fundador do budismo, viveu no século 4. É isso, pastor? 4? D1 é 4, né? Antes de Cristo. Aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. 500 anos antes de Jesus. Buda. Aí o camarada pensa, será que o budismo é uma religião nova? Não, é antiga. Você tem uma ideia. O que Buda fez? Nada. Mas o budismo é grande, tá? Não é pequeno não, hein? Aqui no Brasil, pode até ser pequeno, mas tem crescido muito. Tá? Não, Alexandre Grande já foi depois. Alexandre Grande foi no Império Romano. Tá, Kelvin? É budismo? Aham. Eu, quando era criança, lá em casa, meu pai tinha um Buda. Aí botava arroz, botava moeda no prato. Um montão de moeda, arroz, para prosperidade. É. Rua das Pedras? Rua das Pedras? Aham. Da Brigitte. Não, nunca percebi, não. Não, em Búzios.
Agora, você quer saber quem é antes de Buda ainda? O Hare Krishna. Hare Krishna e Hare Krishna, antes de Buda. E que é antes. É. Então, gente, essa escola patrística e escolástica, essa filosofia, ela existiu, se dedicou a defender a fé e a interpretar as escrituras usando principalmente a filosofia de Platão, enquanto a escolástica do século IX ao XV sistematizou a teologia através da filosofia de Aristóteles, buscando conciliar a fé e a razão de forma mais lógica e acadêmica. Agora, entre os séculos 6 ou 4, né? De 1 a 4, houve 10 grandes ondas de perseguições promovidos por imperadores como Nero, Domiciano, esses nomes são conhecidos, né? Na escola você não é possível você estudar isso. Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Décio e Diocleciano. Milhares de cristãos foram presos, torturados, mortos em arenas públicas, como o Coliseu de Roma, servindo de testemunho de fé inabalável. Durante essas perseguições, surgiram os mártires, apologistas da fé. O que é apologista? Quem sabe? O que é um apologeta? Um defensor da fé. Então, se você for um defensor da tua fé, você é um apologeta. Bota aí. Martim Lutero, de Hipona, Leão, Agostinho de Hipona, todos eles foram considerados pais da igreja. Embora alguns não concordavam com o outro em relação a alguns pontos de vista. Existia conflitos, pontos de vista doutrinário entre eles. Mas, de alguma maneira, todos eles contribuíram para o desenvolvimento do que a gente tem hoje. Entendeu? Então, tem isso, Kelvin. A gente precisa entender isso aí. Que alguns defendiam uma tese que outros discordavam. Entendeu? Por exemplo, cadê? Estão aqui? No livro. Entendi. Tá bom. Você me entendeu, gente? Então, o que nós precisamos entender? Que esses camaradas foram importantes, porque se eles não defendessem uma causa, sim, o sangue dos mártires. Eles foram mártires. Mártires apologetas. Achou o que significa apologista? O que é? Fala pra gente. O assistente. Um apologeta ou apologista é a pessoa que cria discursos, textos ou obras para defender, justificar ou elogiar apaixonadamente uma ideia, doutrina, instituição ou comportamento. Então, o apologeta é aquele que defende. Então, vamos supor,
Eu me considero um apologeta, porque eu defendo aquilo, a minha base. Eu converso com alguns pastores e falo assim, não estou querendo saber disso, não. Tanto faz. Para mim, não tanto faz, não. Não, quero se aprofundar. Porque tem pastor que é o seguinte, tanto faz. Não, ideologia é diferente. Você tem uma. Defende uma causa. Defende uma causa, defende um princípio. Entendeu? Então você. Então, aí não, ideologia não. Ideia própria. Exatamente. Da maneira que ele queria. Então, o apologeta, ele defende uma causa e bate naquela causa. E eu estou vendo o pastor que está sendo muito visto hoje, esqueci o nome dele, Presley Camargo, camarada muito bom de história. Tá seguindo? Presley Camargo, cara bom. Ele estava falando o seguinte: todo pastor, todo professor sofre preconceito em muitas igrejas. Tá? Não, não. Não passa para a igreja. Quer dizer, e sofre preconceito. A gente que gosta de ensinar sofre preconceito. Por quê? Já fica essas ideias. Não quero me aprofundar disso, não, tanto faz. Mas tanto faz como, gente? Seu princípio é o nosso fundamento. Você entendeu? É, você vai defender. Defender. Vai falar, não, da Bíblia. Tá aqui, tá na Bíblia, tá na história. Não, não tem. É. Porque qual a ideia? Eu não tenho vergonha de nenhuma, igual, por exemplo, o versículo fugiu da minha cabeça. Irmão, vamos pesquisar aí. Vamos. Hã? É. Tanto é que aquele texto de ontem eu sabia o livro, só esqueci o versículo o capítulo. Sim, fala aqui. É, não há dúvida, mas é algo interessante. Por exemplo, você falou de apologia, né, ideologia, e também tem ativismo. O ativismo. O que é um ativismo? Né? Buscando aqui, é uma pessoa que trabalha de uma forma ativa e prática em prol de uma causa social, política, ambiental ou ideológica, a ideia aí, ó, né? Buscando transformar a realidade e defender interesses coletivos. Eles utilizam a mobilização e ação direta para influenciar decisões e promover mudanças da sociedade. Então, o ativismo, eu até sou contra o ativismo religioso. O que é o ativismo? O cara que pegou a denominação dele e defende de unhas e dentes, fala, a minha é melhor. É um ativista religioso. Não, não, a minha que é correta. Visite outra, ele é ativista. Outro ativista, às vezes é o mesmo. Eu estava vendo um vídeo de um cara falando uma coisa muito interessante. Eu até passei por uma pessoa. Ele, pastor de uma igreja, falou assim: irmão, se você está na igreja todo dia,
eu estou preocupado contigo. Você está desviado. Assusta, né? O cara está na igreja todo dia, está desviado. Sabe por quê? Ele não tem outro lugar aonde ele possa desfrutar ou viver o evangelho. Só sabe viver dentro da igreja. Ele não sabe viver em outro lugar. Fora da igreja, não sabe viver. Para ele, ele se perde. Ele não consegue ser cristão fora da igreja. É preocupante. Ele só sabe ser cristão dentro. Também não é. É por isso que eu preguei aquela mensagem do demoniado gadareno. Vai para tua casa. Ah, mas eu quero ir com o senhor. Vai para tua casa. Vai para os seus. Não. Exatamente. Então tem gente que é o seguinte: ele chega do trabalho, para no lugar, vai na casa de alguém, vai para o bar, fica não sei o quê, porque a casa dele não dá. Então, então para dormir, para acordar de manhã. Não, exatamente. Então, é por isso que é o seguinte: a gente tem que pregar família. Vai para tua casa, gosta da tua casa, gosta da tua família, em casa. Uhum. Isso. E, e é bom que você enfatize isso, né? Porque quando a gente também prega de uma forma, como que diz assim, eu tinha um presbítero lá na igreja onde eu fui convertir, tinha um presbítero que tinha umas meninas, três, meninas lindas, assim, ele é brancão, olho azul, e casou com uma mulher também branca, de olho azul, bonita. As filhas dela nasceu tudo de cabelão, mas o cara, o pai, endeusava aquela garota. E botava a garota para andar igual. Não, não é só como princesa, não. Mas assim, saião, não podia cortar cabelo, não, naquela coisa toda. Eu na minha casa e ficava dando safo nos outros, usando as filhas como exemplo. Isso é ruim, é péssimo. As garotas cresceram, meu irmão, cada um foi para um lado e viraram coisa que não. Foram oprimidas pelo pai. Você entendeu como é que funciona? Então o camarada achava que aquilo era o máximo, que ele podia usar as filhas dele como exemplo de todo mundo. Entendeu? Exemplo de todo mundo. E criticava os outros e falava e não sei o quê. Olha aí para minhas filhas, como é que. Mas as filhas gostavam de daquele jeito? É porque não, pô, mas era obrigação. É, exato. Isso, é verdade. A Igreja Imperial, 313 a 476 depois de Cristo. Tudo mudou com o imperador Constantino. Esse nome tem que ser gravado. Ele foi o divisor de águas entre o cristianismo normal de perseguição para o cristianismo light, né? Divisor de águas. Na questão ele se converteu. Então, olha aqui, em 313 depois de Cristo,
publicou o Edito Milão, concedendo liberdade de culto a todas as religiões e encerrando séculos de perseguição. Acabou as perseguições. Acabou. Posteriormente, o cristianismo foi gradualmente se tornando a religião oficial do Império Romano, especialmente sob o governo de Teodósio, que foi o 300, Teodósio I, tá? Teodósio I, foi outro imperador, de 380 depois de Cristo. Então, nesse período da igreja primitiva, nesse período a igreja passou a se organizar institucionalmente, adotando estruturas hierárquicas, como bispos, presbíteros, diáconos, e o Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo foi o primeiro grande concílio ecumênico convocado para combater heresias do arianismo, que negava a plena divindade de Cristo. Isso é importante. Esse grupo cristão também, tá? Mas era ariano. Esse oh, meu Deus. Esse grupo chamado arianismo, eles duvidavam da divindade de Jesus. Negava a plena divindade de Cristo. O credo niceno estabeleceu a base da ortodoxa cristã. Tanta coisa, né, para estudar, né? Outro concílio importante, como o de Constantinopla, 381 depois de Cristo. Outro concílio, Éfeso, em 431 depois de Cristo, depois de Cristo, e também Calcedônia, 451 depois de Cristo, definiram doutrinas como sobre a Trindade e a natureza de Cristo. Irmão, nesse período, o que aconteceu? Muitas doutrinas foram estabelecidas. Aí é que entra esses caras hoje falando na internet. Trindade não existe, a Trindade foi inventada. Outra coisa que as pessoas criticam é o sistema religioso. Foge do sistema religioso. Quer dizer, tem gente que ele quer ser cristão, mas ele não quer pertencer a uma organização cristã. Tem muita gente assim. Aliás, já se dizem os dados que 50% dos cristãos não frequentam igreja. Já ouviu esses dados? Não pratica. E é um número gigantesco, tá? Das pessoas que não têm um pastor, não têm uma igreja, não dizimam, eles não. Eu perguntei para um desse aí, que eu conheço um que é ativista aí, bravo. Tudo que fala na internet ele vem e combate. Ele não quer nada com o sistema religioso. O que é sistema religioso para ele? Porque, veja bem, a gente, como é membro de igreja, você vem aqui, ouve uma pregação. Aí aquilo, talvez você não entendeu bem. Ou o próprio pastor pregador foi infeliz naquela palavra. Não acontece? Ele foi infeliz. Não é que o cara é mau, não é que o cara é ruim. Mas ele usou uma expressão ruim, não foi bem colocada. Aí ele fala, nunca mais vem nessa igreja. O cara falou besteira. Tá bom. Ué. Tem um ditado que fala assim, um texto, que quanto mais você fala, mais você erra. Não tem jeito. Por que eu erro muito? Porque eu falo muito. Para não errar. Por que um carro não escangalha? Porque não sai da garagem.
Se botar na rua vai dar problema. Você entendeu? Então você vai falar, vai falar. Tá ruim. É. Então, gente, não tem jeito. Então, o que, que a gente tem que saber fazer? Saber viver em comunidade. Essa que é a grande verdade. É, exatamente. Mas é aquilo que a Bíblia fala: o ferro com ferro se afia, o machado se afia com ferro. Então, esse atrito, às vezes, essa discordância, esse coisa que a gente aprende a viver com os outros. Com o tempo, o bispo de Roma, posteriormente chamado como posteriormente chamado de Papa, passou a ganhar destaque entre os demais, alegando sucessão apostólica a partir do apóstolo Pedro. Quer dizer, eles achavam que Pedro foi o Papa, o primeiro Papa, e ele foi. Então, após a queda do Império Romano do Oriente, 476 depois de Cristo, a Igreja tornou-se principal força de unidade estabelecida na Europa, assumindo também papéis políticos, sociais e culturais. Aí começou vários problemas na igreja, tá? Porque a igreja é igual hoje, né, gente? Se a gente não tomar cuidado, eu acho que a gente como cidadão, inclusive depois eu quero falar até coisa sobre isso, a gente tem que votar, a gente tem direito de voto, tem direito de... Mas você pregar no culto, em pleno culto, eu acho que é demais. Falar, irmão, vota no fulano, vota no ciclano, e não sei o quê. Não, não, não. Isso aí eu não vou fazer, não. Não, irmão, estou apoiando fulano, estou apoiando fulano. O que, que vocês acham? Vocês me ajudam? Porque tem um negócio para a gente aí.
tá? Futuramente, eu acho que a gente apoia esse candidato aqui, a igreja vai ser beneficiada de alguma maneira. Mas entre eu e você, eu tenho que chegar lá na frente porque não é, não é. É, não. Agora, eu já cedi aqui o espaço da igreja para várias coisas. Inclusive, teve um aqui que. Hã? É. Agora, não era um culto oficial da nossa igreja, ele estava cedida. E eu também nem sabia o cara vinha. Tá? Nem sabia. Exatamente. Eu nem sabia. Então foi um negócio que. Entendeu? Então a igreja, aqui, ó, a Idade Média, né? A igreja determinou quase todos os aspectos da vida europeia durante a Idade Média. Não sei se você já viu aqueles filmes, né? Como é o nome? Aqueles filmes dos cavalos, como é que é o nome? Império, de cruzada, as cruzadas. As cruzadas, as cruzadas. É mesmo? Tem algumas coisinhas. Ó, durante a Idade Média, tinha aquelas cruzadas, aqueles caras de cavalo, com aquela cruz vermelha, e matavam gente pra caramba. A igreja matou gente. A igreja, no caso, antes da igreja, não a igreja protestante, mas antes da igreja protestante, a igreja católica matou, essa é a grande verdade. Em nome da fé, queimava as pessoas na fogueira, quem não seguia era bruxo, era bruxa, tinha que ser queimado. Várias mulheres, homens morreram na fogueira. Eu outro dia estava assistindo um filme desse, que o pessoal queimava mesmo assim, todo mundo vendo para servir de exemplo. Bruxo tem que ser queimado. Mas a pessoa não era bruxo nada, só não concordava com eles. Então, felizmente tinha isso. E aí tinha o quê? Mosteiros, abadias, tornaram-se centros de oração. O mosteiro, os monges, por exemplo, os monges surgiram nesse período da Idade Média. Os monges, o quê? Os caras que iam para a caverna e ficavam lá enclausulados para se santificar. Isso, diz a história, que ajudou a igreja a crescer, porque os monges eram muito respeitados. Porque eles optaram em não casar, ao celibato, né? A não ter relação sexual com ninguém. Entendeu? Hoje em dia, a gente sabe que a, a maioria dos padres aí é só de fachada. Freira também. É. Então, gente, a gente tem isso. Agora vamos para a reforma, para a gente terminar. Martim Lutero, página. Esse é. Tem gente que, evangélico, que fala assim: a culpa disso tudo que nós estamos vivendo é de Martim Lutero, a culpa é dele. Gordinho, gordinho, carequinha, né? Não, ele cortava cabelo aqui em cima.
raspava o cabelo em cima. Tinha uma... Reforma contra a reforma. Foi monge católico. Monge católico. Em 1517. Olha aí, essa data aí. Em quando, gente? Não. Quando é o dia da reforma protestante? Quem sabe? Eu acho que é 20, se eu não estou enganado, 29 de outubro. 21 de outubro. É, 31 de outubro. Reforma protestante. E de 1900, quando foi? 1517. 31. É porque 29 é outra data. De outubro. 1517. Aconteceu a reforma protestante. Sou protestante. Antigamente a gente era chamado de protestante na rua. Ah, o protestante. Não aprende. Ele não protesta nada. Quer dizer, então em 1517 o monge alemão Martim Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Esse nome eu não sei falar direito. Wittenberg, protestando contra a venda de indulgência e a corrupção eclesiástica. O que era a venda de indulgência? Sabe, William? O que é indulgência? Indulgência era um valor que se cobrava pelo perdão do pecado. A Igreja Católica cobrava indulgência, cobrava um valor. Vamos supor, quando uma pessoa pecava, aí chegava no Papa. Papa, padre, eu pequei, fiz isso. Então, para você ter direito à salvação, tem que pagar tanto. Então, cada pecado tinha um valor. Ou mais ou menos. Então, por isso que Martim Lutero bateu em cima disso. Porque ele acreditava que a salvação era pela graça. Não, não. Porque a igreja enriqueceu dessa maneira. E pagava a indulgência. Hoje a igreja católica, ela tem a maioria das propriedades do Brasil pertence à igreja católica. E pontos valiosíssimos. Tem. Exatamente. Então, corrupção eclesiástica. Esse. Alguém está falando num vídeo aí, não? Alguma coisa? Ô, Márcia, Deus abençoe aí, tá? Pela presença na live. Desencadeou a reforma protestante. Movimento que buscou reforma, retornar à autoridade das escrituras e à doutrina da salvação pela fé em Cristo e não por obras. Uma das frases mais conhecidas de Martim Lutero é qual? Sola Escritura. É sola, é só.
É só a Bíblia. Porque a Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica não é baseada na Bíblia, é baseada na tradição. Então, você pode botar, tem um padre aí que ele fala que a tradição da igreja é mais importante que a Bíblia. É, é. Então, Alex, vê se pesquisa aí, por favor. O que eu estava falando? Da indulgência? É, não, da escritura, né? Só a escritura. Só a escritura. Mas não faz isso, não. Pergunta aqui, por exemplo, é, por exemplo, para os católicos, a tradição é mais importante do que as escrituras? Para os católicos é. Então você põe aí. Para os católicos, a tradição da igreja é mais importante do que a Bíblia ou as escrituras? Aí você vai ver até vídeo aí de gente. Aí se você tiver um vídeo aí, eu queria colocar no microfone aqui para. Tem um padre carequinha que fala disso. Tem um carequinha, tem um. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse primeiro aí, é muito tempo de vídeo? Não, não, mesmo. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte, que para o católico, o que a Bíblia diz não é, não, e não tem efeito católico. E o que vale é o que a igreja diz, não o que a Bíblia diz. É, mas o Papa falou que Maria não é corredentora, esse Papa agora, o João, qual é o nome dele? Leão XIV. Ele falou que Maria não é corredentora. Maria não é corredentora. E o católico, na maioria das vezes, fala que Maria é corredentora com Cristo. E ele falou que não é. Mas ninguém está obedecendo o Papa. A maioria dos católicos falou que ele falou besteira. É como quem diz assim, estou triste por isso, né? É, é, ele quis dizer isso. É. Não, não vai responder, não, não vai nada. Ele, não, irmão, isso é área aí. Eu já vi o pastor falando. Gente, aqui eu não mexo com escatologia, volta de Jesus, aqui a gente não fala disso. Não adianta me perguntar que eu não sei. Falou assim, eu conheço, eu vi falar pessoalmente na internet. Que eu não, não é o negócio dele. Ele tem outra maneira porque ele quer que o povo venha. Isso vai afastar o povo. Então Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tá, gente? Tornando-a acessível ao povo. Outros reformadores surgiram, seguiram o mesmo caminho. João Calvino, em Genebra,
John Calvino é o defensor do calvinismo, né? Salvação não se perde. Mas foi um bom cara, né? Que ajudou bastante. Mas defende essa tese. Com sua teologia da soberana graça, ou soberania divina. Outro aqui, Ulrico Zunzilo, na Suíça. João Knox, da Escócia. Esses movimentos deram origem a diversas denominações, por exemplo, a luterana, reformada, presbiteriana, anglicana, entre outras. A Igreja Católica respondeu com a Contra-Reforma, liderada por Concílio de Trento, o ano aqui, que realizou doutrinas tradicionais e promoveu reformas morais e disciplinares, e surgiram novas ordens religiosas, como os jesuítas, a gente conhece, dedicado à educação e evangelização, e vai por aí afora. Aqui, desse lado de cá, aí vem a era das missões do avivamento, aí a gente vai chegando já para o nosso tempo aqui, tá, gente? Era moderna da igreja, aí vem aqui, ó, mais embaixo aqui, ó, o avivamento da Rua Azusa, na página 114, onde começou os negros na Rua Azusa nos Estados Unidos, né? Se reuniram e foi o pentecostantismo, o Pentecoste veio nessa era moderna da Rua Azusa. Tá? Em 1906, em Los Angeles, que deu origem ao movimento pentecostal. E esse movimento se destacou e destacou a atualização dos dons espirituais, batismo no Espírito Santo, ênfase na evangelização. Aí, esse é o movimento da Rua Azusa, que é o movimento pentecostal. Aí vem agora na página 115 a igreja nos dias atuais. Quem foi? As igrejas nos dias atuais, que é no século XXI, né? O cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores. As igrejas pentecostais e neopentecostais são as que mais crescem, especialmente na América Latina, na África e na Ásia. Quero perguntar para você, o que significa igreja tradicional, neopentecostal e pentecostal? Quem sabe a diferença? Fala. Uhum. Não, a Assembleia de Deus está fora. As tradicionais são aquelas que não são pentecostais. Batista, presbiteriana. Não, mas era tradicional no sentido de doutrina. Estou falando de tradicional no sentido de pentecostalismo. Presbiteriana, metodista. A Anabatista, já ouviu falar na Anabatista? Já frequentou? A Anabatista é antiga, mais do que a Assembleia. Tá? Culezinha. A mesma colher para todo mundo? Ah, várias colheres. O vinho, o suco de uva. Anabatista. Então, aqui, ó. A
Aliás, algumas até fecharam, tá? E não conseguiram manter. Porque a doutrina é muito. Então, os neopentecostais, vou te falar. Neopentecostal surgiu quando? Com a Igreja Universal, da Graça. Aí veio a Nova Vida, que é neopentecostal. Aí vem a Renascer, vem as comunidades evangélicas. Então, nós estamos inseridos em qual? Fala para mim. Nós somos tradicionais, nós somos pentecostais ou somos neopentecostais? Nós somos neopentecostais. Nós estamos dentro dessa linha, tá? Por quê? Nós cremos no Espírito Santo, cremos no batismo no Espírito Santo, mas nós não fazemos ou cremos do jeito que os pentecostais, o tal, aqueles pentecostais bem, fazem. Que acreditam, inclusive, que só é batizado no Espírito Santo quem fala em língua. A gente não crê nisso. A gente crê a palavra. Hoje em dia, e é pastor, não, não quero negócio de pastor, não. Misericórdia. Bacana. Bom, vamos aqui, ó. Principais pais da igreja. Agora nós vamos estudar os caras. Não vou falar tudo, não, gente. Você estuda em casa aí. Os principais pais da igreja são teólogos e líderes cristãos que tiveram uma influência significativa no desenvolvimento do pensamento e da doutrina cristã nos primeiros séculos da era cristã. Eles ajudaram a reformar, a reformular as bases teológicas que ainda sustentam a fé cristã até hoje. Como, por exemplo, Clemente de Roma. Eu falei, esse cara, muito bom. O que ele contribuiu? Clemente foi um dos principais líderes da igreja de Roma e é tradicionalmente considerado o autor da principal epístola de Clemente, escrita por volta de 96 depois de Cristo. Aí vem quem? Nós vamos Inácio de Antioquia. Aí teve a sua contribuição, está aqui. Quem mais? Justino Marte. Quem é Justino Marte? Aí tem a contribuição. Aí quem mais? Irineu de Lyon. Aí vem Tertuliano. Aí vem Orígenes. Gente, esse nome, quem estuda teologia tem que saber. Atanásio de Alexandria. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona diz a história que ele era um pretinho baixinho. Mas o cara era fera de Bíblia, né? Esse é tudo. É. Aí vem Jerônimo, Gregório Magno e por aí afora. Tá bom, gente? A aula de hoje. Sim, pode falar. Traduziu para o português. É. João Ferreira de Almeida. Agora a gente tem várias versões de João Ferreira de Almeida. Mas o primeiro foi ele. Tá? E foi um padre, tá?
Ele era padre. João Ferreira de Almeida era padre. Mas contribuiu com a gente hoje. E trouxe a Bíblia para a gente. Obrigado, gente, que você que assistiu aí, que está aí. Deus abençoe sua vida. E vamos compartilhar esse vídeo aí para outras pessoas poderem assistir. Quem quiser vir fazer uma visita aqui no nosso seminário, nós vamos ter aula, se eu não me engano, é a última, não? É verdade, até para a gente fazer aqui uma comemoraçãozinha, né? Será que você vai estar de serviço na última? Ah, amém. Então vamos ver se a gente faz aqui um coffee breakzinho aqui na última aula e marcar a a formatura, tá, gente? Eu estou pensando no segundo sábado ou no terceiro de julho. É, tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Amém. Finaliza aí no fim. É, agora é diferente, sabe? E a gente está baixando de uma vez.